Sempre uma delícia receber essa moça aqui, ó. Michele, tudo bem contigo? Tudo bom, Thiago? Obrigada, né? Que gratidão começar assim. Mas é muito bom com mesmo. Esse carinho. Mi, quando a gente fala em aceitação, em autoestima, a gente está falando de um poder que as pessoas têm e que às vezes desconhecem. Especialmente as mulheres, não é? Nossa. Bom, boa tarde, né, para todos que estão nos assistindo. Ser mulher nos dias modernos que a gente vive hoje é muito difícil, né? É desafiador. A mulher, ela se sente exausta, ela se sente incapaz e muitas vezes ela termina o dia dela, ela faz mil e uma coisa, mas ela termina o dia dela com a sensação de que não fez nada. E como aceitar tudo isso, né? Como entender tudo isso que aconteceu desde os primórdios? Daí a gente pensa em quantas mulheres não lutaram para que hoje nós mulheres tivéssemos a independência, o poder da escolha que nós temos hoje, né? Sim. Só que o poder da escolha é forte para as mulheres, é pesado muitas vezes. Porque dependendo da escolha, ou quase todas elas, existe o julgamento, não é? O julgamento, exatamente. E a culpa, né? Muitas mulheres se culpam porque tem que ser a melhor naquilo que faz, porque aí vem a comparação, né? Eu preciso ser melhor do que o fulano, ou melhor do que a fulana. Eu preciso ser a melhor mãe. Ai, eu não estou dando conta de dar toda a atenção que eu gostaria para os meus filhos, né? Então, a gente sempre brinca entre as mulheres que nasce uma mãe, nasce uma culpa, porque a gente já nasce culpado de que a gente não pode fazer tudo. Então, aí você pensa, a mulher já entra naquele crivo de ficar pensando, será que eu mereço isso? Será que eu posso aquilo? Será que eu estou bem vestida? Será, sabe? São tantos será, são tantos porquês, que aí, conforme vai passando de fase, conforme a gente vai envelhecendo um pouco mais, fica cada vez mais difícil a gente se aceitar. É isso que eu ia falar, porque ao mesmo tempo você tem essa dimensão de que a mulher, ela pode se cuidar, ela é mãe, sim, mas tem um pai, tem às vezes família, tem pessoas que poderiam estar cuidando dessa criança, enfim, vou citar esse exemplo, né, básico aqui. E ela poderia ir para um salão, ela poderia ir para um esteticista, uma massagista, alguma coisa, se cuidar, que seja de alguma forma. Sim. Mas ela nunca pode, porque ela sempre tem aquela, talvez, incutido dentro desse contexto, desse universo todo, que a responsabilidade é dela. E ela muitas vezes se abandona. Isso não poderia acontecer. Na maioria das vezes, não poderia acontecer. E aí vem o bloqueio da aceitação. Como que eu vou me aceitar se eu estou acima do peso? Como que eu vou me aceitar se eu estou envelhecendo, as rugas estão aparecendo? Como que eu vou me aceitar se eu olho para minhas fotos quando eu tinha, né, 30, 20, 15 anos? E aí, mesmo que a gente se compare com nós mesmos, é uma comparação muito desleal, porque nós estamos envelhecendo e a gente precisa aceitar esse processo de envelhecimento. E com o envelhecimento vem o amadurecimento. Então, quantas coisas eu gostaria de saber aos meus 20 anos que eu não sabia e que eu sei hoje? Entende? E claro que hoje, com 40, eu gostaria de ter o corpo que eu tinha aos 20, mas não é possível, não tem como. Eu não tenho a mesma flexibilidade que eu tinha antes, eu não tenho a mesma agilidade que eu tinha antes. E quando eu tiver 60, daqui mais 20, também não terei o que eu tenho hoje. Né? E aí vem uma cobrança muito grande também do mercado de trabalho, que se cobra muito das mulheres, porque a gente pode desempenhar a mesma função que um homem, mas normalmente o salário é menor. A gente ainda, no século XXI, temos essa disparidade, infelizmente, né? E também tem a cobrança social, que as pessoas cobram, porque ela não está fazendo isso, ela não está fazendo aquilo, ou de repente porque ela se tornou mãe, ela não pode ir numa esteticista, ou ela não pode ir no salão, porque ela vai deixar com quem essa criança e a obrigação é dela. E se ela deixar e vai fazer isso, as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, ela deixou essa criança só para ir no salão? Que absurdo isso! Sim. Como se fosse algo errado isso fazer, porque não é? aí vai parte da nossa autoestima. Né? Exato. Faz parte da nossa autoestima. Então, eu me aceitar significa também que eu preciso me cuidar. Da mesma forma que a gente toma banho, escova os dentes, se alimenta, eu também preciso cuidar da minha mente, do meu corpo, do meu espírito, né? Preciso alimentar tudo isso todos os dias. E aonde sobra tempo para isso nessa mulher moderna? Aonde, Thiago? Porque ela já acorda, né? Com mil e uma coisas na agenda. Sim.
talvez seja até um pouco feminista o que eu vou falar, mas é um pouco mais fácil mas ser hoje você um pode. homem. Você pode ser feminista, pode falar. É que é um pouco mais fácil ser homem, né? Por quê? Porque o homem, por mais que ele se cuide, por mais que de repente seja um homem metrosexual, que gosta, que vai atrás, que cuide da estética, que cuide tudo mais, as responsabilidades com o lar, por exemplo, e com os filhos, e a cobrança interna dele não chega nem aos pés do que a mulher se cobra em si. É. E aí é uma outra questão, são pontos semelhantes, mas que são diferentes. Porque, por exemplo, a mulher, ela se cobra por tudo isso, mas a sociedade também cobra ela por tudo isso. É. Então, você tem esses dois papéis, que a mulher, ela pode fazer por ela, mas se ela não fizer, ela vai ser cobrada de algum jeito. Se ela fizer, ela também vai ser cobrada de um outro jeito. Você imagina... Um exemplo básico. É muito normal os homens trabalharem, né, e passarem uma semana viajando, por exemplo. É muito normal. A pessoa que tem um cargo de vendedor, de palestrante, de qualquer coisa, Sim, é normal que ele viaje, né? A casa e os filhos ficam sob a tutela da esposa. Ok. E se for ao contrário? E se essa mulher tiver que passar a semana viajando para trabalhar e prover o lar? Porque existem muitas mulheres que provêm o lar, né? Como é que fica o julgamento? E eu não digo só da sociedade, é dela própria, porque muitas vezes ela se cobra. É, porque ela fala assim, como é que eu vou fazer uma viagem e vou deixar minha casa, eu vou deixar os meus filhos, como é que eu vou sem culpa? Como é que eu vou sem culpa não ver que meu filho está dando os primeiros passos? Mas você sabe que é uma construção também, né, Michele? Porque eu vejo algumas mulheres, também conheço, que viajam, que fazem as coisas, mas construíram desde sempre essa mentalidade com o marido, com o namorado e tudo mais. Sempre foi conversado que ia ser assim, então é construído. Mas é diferente de uma sociedade como um todo, né? E é necessário uma rede de apoio, né? É necessário uma rede de apoio, pais, avós, pessoas que você possa contar e que dê aos seus filhos ou à casa, o que seja, aquilo que você, enquanto estiver fora, não vai ter oportunidade de dar, né? E uma outra coisa que eu acho que é muito importante para nós mulheres, a gente sair realmente do julgamento. Então, aquilo que eu e o meu esposo combinamos pra gente tá bom, o que importa só o que eu e ele pensamos, né? Da porta para fora da minha casa, o que o outro pensa é problema do outro. Sim. E nós, mulheres, precisamos aprender a trabalhar desta forma, a viver desta forma. O que é do outro não me pertence, eu deixo com o outro. Então, o julgamento do outro fica com o outro. Aí fica muito mais fácil eu me aceitar do jeito que eu sou. Fica muito mais fácil eu fazer aquilo que eu tenho desejo de fazer, sem pensar que o outro está me julgando. E é isso que eu queria que você trouxesse pra gente nessa parte final, é essa valorização. É valorizar quem você é. Porque você falou agora há pouco sobre essa questão de que a idade, o tempo, ele te trouxe experiências e talvez se aproveitar dessas experiências para mudar o que pode ser o futuro, não é? Sim, sim. Então, tudo está na mente, né? Aquilo que eu crio na minha mente de bom ou de ruim vai transbordar através de mim. Então, sim, nós devemos criar uma mentalidade de que nós devemos nos aceitar, de que o tempo que passou foi importante para que eu amadurecesse, para que eu entendesse e para que eu estivesse onde eu estou hoje. E também com isso, as mudanças no meu corpo, as mudanças ao meu redor, as mudanças no meu ciclo de amigos, na minha família, as mudanças no meu trabalho, né? A partir do momento que eu aprendo a aceitar tudo isso, fica muito mais fácil eu conseguir me valorizar e assim buscar a minha autoestima. Me olhar no espelho, saber que sim, eu estou envelhecendo, existem algumas rugas nascendo, mas eu estou bem, eu me sinto bem, né? Então, o que é a minha autoestima? É eu me aceitar, eu me valorizar, eu me amar, eu me desejar enquanto pessoa, eu saber que a hora que eu sentar para conversar com alguém vai ser um papo agradável, porque eu estou nutrindo a minha mente com coisas boas.
sabe? E também, né, a gente é aquilo que a gente faz repetidamente. Então, a gente também é as pessoas com quem a gente convive repetidamente. Então, temos que ficar de olho, né? Será que aquela pessoa que está do meu lado está me ajudando a me aceitar do jeito que eu sou? Está me ajudando a elevar a minha autoestima? Ou será que está me empurrando cada vez mais para baixo? Você sabe que eu acho tão engraçado quando as pessoas olham e fazendo já esse julgamento, né? Porque, por exemplo, vamos imaginar, a Xuxa tem 60 anos de idade, né? Agora comemorando essa semana passada. E aí, as pessoas olham pra ela e falam assim, nossa, como ela tá velha. Fala assim, sim, mas você queria que ela ficasse como, gente? Um dia ela vai envelhecer. Não é? Né? Nossa, como fulana tá cheia de ruga. Fala, mas, gente, você quer que as pessoas fiquem eternamente jovens? Não existe isso, porque ela vai ficar com rugas, você vai ficar com rugas, as pessoas vão ficar assim. Sim, todo mundo. E a gente precisa aprender a se aceitar. Por isso que essa busca desenfreada pelos procedimentos estéticos dificulta cada vez mais a mulher a se aceitar. Entende? Porque daí ela liga a televisão, ela vê as redes sociais, tá lá a fulana que aplicou um procedimento, que fez isso, que fez aquilo, que esticou, que tá magro, que tá não sei o quê, e daí ela se olha e fala, eu não tenho nada disso. Como que eu vou me aceitar se eu tô gordinha, se eu tô fora do peso, se eu tô um pouco mais com um pezinho de galinha ou com qualquer coisa assim, né? Por isso que isso é um exercício mental. Todos os dias a gente se olhar no espelho e dizer, eu sou maravilhosa, eu me amo, eu sou única nesse mundo. Podem existir pessoas parecidas comigo, mas não existe ninguém igual a mim, sabe? E fortalecer a nossa mente para que a gente cada vez mais nos valorizemos e para que a gente cada vez mais consigamos nos aceitar do jeito que nós somos. É isso. É isso. Que delícia bater papo aqui sobre um assunto tão legal, tão gostoso que é autoestima, é você se aceitar, você ser do jeito que você é, talvez aperfeiçoar muitas coisas, talvez deixar pra lá tantos defeitos que muitas vezes você mesmo se coloca e para os outros não faz o menor sentido você achar que isso vai ser um impedimento de qualquer coisa. Então, são situações tão boas que a gente vive na nossa vida. E eu queria agradecer demais hoje. É tão gostoso estar aqui. Sempre passa tão rápido, né? Mas é um prazer, Thiago. O prazer é todo nosso. E ontem eu falei que ela estava assistindo no carro. Ela que assiste o programa às vezes no carro. É verdade. Eu vejo sempre na KTV e vou acompanhando o programa sob medida, né, gente? Mi, um beijo. Obrigado. Obrigada, tá? Deus abençoe. Amém. Até a próxima.